Paz a todos. Hoje eu não vou me estender muito não, a gente na semana passada fez um estudo aí bem demorado, mas hoje eu quero ser bem sucinta aqui. A gente vai só dar uma analisada aqui, continuando no 1 Pedro, que a gente parou lá em 1 Pedro na semana passada, né? A gente parou no versículo, a partir do versículo 8. Mas eu quero começar essa pregação de hoje com uma pergunta. Tem uma coisa que o ser humano busca, tanto quanto dinheiro, né? Poder, satisfação. Se tem uma coisa que o ser humano está buscando, principalmente hoje em dia, é uma coisa chamada longevidade. Né? O que é longevidade? Uma vida longa. Tanto é que cientistas já estão buscando uma forma de eternizar o homem, do homem não morrer. O corpo dele até morrer, mas pegar o que tem, o conteúdo do cérebro, da mente, colocar numa memória, no chip, e colocar num transhumano. A ciência está tão evoluída, a gente está vivendo os últimos dias, a coisa está tão... Né? E a Bíblia fala que nos últimos dias a ciência aumentaria de uma tal forma, o homem está brincando de Deus a todo momento. E qual é a última, né, dos cientistas agora? É fazer com que o homem não morra, que ele seja, não somente longevo, mas que ele seja eterno. Indo o contrário da natureza humana, que ela é, né, uma natureza que morre. A carne morre, nós sabemos, o espírito não. O espírito, a gente sabe que pela palavra, né, e até os cientistas já têm constatado que existe uma parte material chamada consciência agora, né, alma, que a consciência está fora do corpo. Ela transita fora, né, da dimensão corporal, da dimensão carnal. Vários cientistas já têm feito trabalhos com isso, né, pesquisas. Só que a Bíblia já mostra que nós somos alma e espírito, né? E aí, o que o ser humano está buscando? Eternidade. A gente busca longevidade. E a ciência já está indo mais além. Estão congelando pessoas, corpos, os ricos, né, os detentores da grande riqueza, né, que está ali na mão deles, né, mundial. Estão congelando corpos para depois devolver a eles a vida, né? E agora também uma outra forma, criar seres com um corpo, né, robôs mesmo, né? Um corpo parecido com humano, porém robótico, pegar a consciência da pessoa, colocar ali um HD ou no chip, eu não sei como é que eles vão fazer isso, e depois que ela morrer, colocar naquele corpo para que ela ressuscite num corpo de androide. Olha só até onde a gente está chegando, né? Olha que... e a gente já tem os transhumanos, eles já estão procurando fazer pessoas que vão ser metade híbridas, metade humanas e metade... Isso já tá bem em andamento, tá, irmãos? Tipo, colocar chip em bebê, para que ele tenha habilidades sobre-humanas. Isso é um perigo. Essa discussão é para depois, a gente vai se deter aqui na palavra de Deus. Mas só uma coisa. A Bíblia fala de 2 princípios para longevidade, eu não vou abrir lá, mas está em Êxodo. O primeiro deles é: honra teu pai e tua mãe. Êxodo 12. Quer viver muito? Mas não é um viver muito de só acumular anos, não. É com qualidade, né? Com qualidade. Se tem uma promessa que funciona, honra teu pai e tua mãe. Funciona. Até diante de Deus mesmo, se você, olha, eu honrei meu pai e minha mãe. Sabe? Porque a palavra de Deus não pode ele não pode ir contra os seus princípios. E isso a gente vê aqui que realmente é divino. O amor é algo divino. O respeito e a honra, e a gratidão é coisa divina. Então quando você, né, honra aquele, independente dele ter sido um bom pai ou uma boa mãe na sua concepção, mas só pelo fato de obedecer aquilo que Deus, honrar, né, a posição que Deus deu a eles para te trazer ao mundo, isso fica muito guardado diante de Deus, sabe? Nas horas que você estiver no aperto, Deus vai se lembrar. Ele vai se lembrar. Eu sou prova disso. Tô falando com vocês hoje porque eu sou prova disso. Ainda que me ache devedora dessa, né, de ter ficado... Sempre penso, será que eu fiz tudo o que eu podia? Mas o que eu consegui estava nos meus limites, né? E eu sempre, Senhor, é promessa, né? E a outra coisa tá aqui nesses versículos de Pedro, que a gente vai ver aqui rapidinho. E que estava lá no Salmo 34, se você for ver, Pedro está repetindo o que está no Salmo 34. E está confirmando, né? Está
ratificando o que foi dito por Tiago. O que diz aqui? Pois quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Quem quer ter dias felizes, quer ser longevo e com qualidade, tem que tomar cuidado com o que fala. Mas não estou dizendo que é ser omisso, não. Não é ser omisso, não é não ter opinião, não é expressar sua opinião no momento certo, mas saber utilizar a língua. E isso, irmãos, é muito difícil. A Bíblia fala que quer ver um homem perfeito, ele não tropeça na língua. O único homem perfeito que a gente conheceu que pisou nessa terra foi Jesus e que não tropeçou na língua. Não é? Ele falava o certo no momento certo e ele era o exemplo daquilo que ele estava falando. Por isso que ele era o mestre por excelência. Ele falava, ele vivia, ele exemplificava e ele era. E aí, a gente tá aqui, né? Cada dia buscando a Deus e pedindo, Senhor, tem misericórdia, porque quem é que não tropeça na língua? É um órgão pequeno que a gente geralmente é dominado por ela. Porque a gente tem emoção, porque a gente tem, né, a questão de externar as emoções. E a gente usa para externar o que a gente sente esse órgão chamado a língua. E é complicado. Muitas vezes Deus vai trabalhando na gente, né? E conforme a gente vai se deixando trabalhar, né? E olha o que fala aqui, né? E evite que os seus lábios falem dolosamente, ou seja, você premeditar e falar alguma coisa para machucar alguém com aquela intenção de você ferir. Não é de corrigir, não é de endireitar, não é de ajudar, mas é de ferir. A gente vai ter que fazer aqui, eu vou continuar esse estudo depois, uma grande diferença entre você falar para ferir, para você ver o poder que a tua língua teve sobre aquela, e você falar com a intenção de ajudar, e a forma de falar, e que geralmente a gente escorrega nessas coisas e a gente tem que reconsiderando isso e fazendo, né, uma autoanálise todos os dias e tentando corrigir. Tem um irmãozinho que falou que o crente não tenta nada. Eu discordo, acho que a gente tenta sim. Porque a gente é falho. Quem não tenta é Deus. A gente está sempre tentando sim. Né? Porque o ser humano ele não tem essa capacidade de dizer eu vou fazer e vai acontecer, não. Né? Ele tem pela fé. Quando ele está, né, já num grau de fé. Glória a Deus quando ele está nesse grau de fé. Mas todos temos diferentes graus de fé e passamos por processos. Ninguém é igual a ninguém, nem todo mundo está no mesmo grau. Então, aqui fala o seguinte: refreie seus lábios de falar dolosamente. Né? A gente vai ver aqui como é que a gente vai refrear o nosso lábio de falar dolosamente. Jesus era um ser, né? É um ser grandioso, né? O exemplo. E o que ele sempre esperava a hora e ali com a palavra exata. Ele ouvia mais para depois falar. E a Bíblia fala isso, né? Se você for procurar lá em Tiago, né? Ouvir primeiro, meditar no que vai dizer. Isso não é ser falso, nem ser, eu não sou sincero, não. É você usar o instrumento que você tem com uma pontaria certa, para não atirar para todos os lados e de repente ter um efeito reverso. Porque a palavra, ela tem um peso grande. Depois que ela vai, é difícil, você não tem como pegar as suas palavras de volta. Por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês aqui, o teu cérebro está sendo transformado. Enquanto a gente está se expondo, é por isso que é gostoso se expor a palavra de Deus. Em vez de a gente se expor às coisas negativas, como diz o meu marido, você fica vendo coisa negativa, né? Porque às vezes a gente sem querer abre lá e vê os vídeos, e vê as notícias, e a gente se revolta. Como você não vai se revoltar em ver uma pessoa cometendo uma injustiça com uma pessoa indefesa? Ou com um animal indefeso? A gente está exposto. Não é? Nós temos raciocínio, nós temos emoções. E nesse momento é difícil. E Deus sabe disso. E ainda bem que a gente não se conforma com a injustiça. Mas a gente tem que ter segurar para que a gente não né? A gente não se conforma com a justiça, mas que a gente não venha se irar ao ponto de pecar e querer fazer a justiça com as próprias mãos. Isso já foi falado aqui. Então, por que esse cuidado com a língua? Porque tudo aquilo que você fala vai em direção a alguém que está te ouvindo. E entra por aqui no ouvido, certo? E vai para cá. E o cérebro capta. E ele trabalha isso. As pessoas estão transformadas pelas informações que elas se expõem.
por o que elas estão ouvindo. Hoje nós estamos, e eu sempre agradeço a Deus, porque eu falo assim, Senhor, eu queria um lugar onde pudesse, eu queria uma casa, onde as pessoas pudessem ouvir a tua palavra, ter gente ali estudando. Eu nunca pensei, eu quero ter uma casa onde a gente faça uma igreja convencional, nesses modos convencionais e culto. Não é bem isso. Claro, somos a igreja, estamos aqui. Mas eu digo assim, eu quero sentar como Cristo fazia. Jesus sentava e expunha aquelas pessoas as suas palavras e a mente delas ia mudando, porque ele já sabia dessa parte. O que os cientistas descobrem agora, Jesus, como o dono da ciência, ele já sabia. Enquanto eu estou falando com você aqui, enquanto a palavra de Deus está aí indo para sua mente, você está recebendo no teu córtex, né, córtex frontal, no seu hipotálamo, você está trabalhando o teu cérebro essas palavras, e você hoje não vai ser a mesma pessoa de ontem por que você ouviu hoje. Todos os dias nós estamos, isso é plasticidade cerebral, todos os dias nós estamos sendo transformados pelas palavras que a gente ouve. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque a gente vai transformar o outro pela nossa palavra. E eu digo isso pra mim, eu disse pra você, porque a gente todos os dias está exposto a isso, a gente está fazendo isso, né? E às vezes a gente não controla e fala alguma coisa pra alguém, a gente, caramba, não tinha que falar. Não foi nem o que eu disse, mas a forma como eu falei. Então, como é gostoso quando a gente se reúne e senta para refletir sobre isso, e dentro da palavra daquele que é o Criador, né? Daquele que tem o poder, da palavra suprema, que é a palavra transformadora. Então, só pra gente fechar, e o que essa palavra diz para nós hoje, né? Depois daquele capítulo polêmico da semana passada, que a gente ainda quer voltar daquele estudo, né? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, né? Olha que isso é o que a gente tem que buscar, tá falando um com o outro, né? É isso que a gente tem que trabalhar. Amigos, são coisas aqui que dá pra gente ficar refletindo aqui, discutindo. Misericordiosos, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. A justiça é para aquele, dá vontade. Mas a gente, Senhor, é contigo. O Senhor é justo. Vai deixar também, né? A pessoa vai ter que aprender. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Mas é contigo. E aqui, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso fossem chamados a fim de receber bênçãos por herança. Semana que vem a gente vai continuar falando melhor, né? Mas assim, vamos trabalhar a nossa longevidade. A gente quer ser longevo, né? A gente quer viver, se assim Deus quer que a gente seja. E uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar, não só a parte da administração do corpo, né? Do teu corpo, do teu sono, da tua comida, e também a questão, né? Da língua. O que eu vou falar? Como que eu vou falar? O que eu tenho que alimentar na minha fala e falar para mim mesma. Uma coisa que eu tô aprendendo, falar para mim mesma. Conversar com você. Converse com você, assim, Deus, e conversa comigo, Deus, e que eu converse comigo aquilo que o Senhor está me dizendo. Isso é muito interessante. Deus, sabe que Davi fazia isso? Sabe como é que é o nome disso? Meditar. Meditar naquilo que Deus diz, nas palavras de Deus, né? Refletir. Amém? Então, na semana que vem, a gente continua falando sobre o livro de 1 Pedro. A gente está aí nesse capítulo, né? O 3 em diante aí.